a própria filha, apenas com 1 ano de idade, a facadas no mês de outubro do ano passado. O nosso Diego Lima conta os detalhes. Pois não, Lima? Ocorreu a audiência do caso de Julinha, 1 ano que a mãe é acusada de esfaquear e confessou, que deu mais de 10 facadas na filhinha que morreu. Foi ouvido um vizinho, mas o doutor Jardiel, o advogado da mesma, pediu a suspensão da audiência. Não foi isso, doutor? Por uma questão mesmo de interesse do próprio processo, após a oitiva da testemunha de acusação, que se tratava de um vizinho. Ele teve a responsabilidade de trazer esclarecimentos sobre a dinâmica mesmo do casal, a convivência, a relação da minha cliente com a própria filha. Só que havia uma prova ser produzida de interesse da defesa, que teve o parecer favorável do Ministério Público. Que prova é essa? A gente não pode trazer muitos detalhes porque o processo ele segue em segredo de justiça, mas é uma prova de grande relevância para poder compreender a dinâmica dos fatos, principalmente em razão do diálogo que existiu entre a minha cliente e o ex-companheiro dela. E aí a juíza deferiu a produção dessa prova, mas até então a polícia investigativa não havia concluído. Então entendemos que causaria um prejuízo com a continuidade da audiência de instrução se outras testemunhas de acusação fossem ouvidas sem que houvesse esse contraponto à análise dessa prova. Por isso que a defesa requereu a suspensão da audiência e a designação de uma nova. Doutor, a audiência está suspensa a pedido do senhor, mas a acusada, ela confessou. E o que é que o senhor deseja pedindo a suspensão? Por que não pede logo para julgar logo, já que ela confessou? O que é que o senhor está desejando que a justiça faça? Porque não se trata, Diego, só de um desejo da defesa, é uma questão da burocracia do próprio procedimento. Todo o processo submetido ao rito do tribunal do júri, que é o juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tem que submeter a 2 fases. Essa primeira fase, onde vai ser realizada a audiência de instrução, vai ser ouvida testemunha de acusação, testemunha de defesa, e o último ato a ser realizado é o interrogatório da minha cliente, que inclusive que é também de interesse da defesa de que ela esteja presencialmente no fórum, que foi um dos requerimentos apresentados e deferidos pela magistrada. Então, o interesse da defesa não seria buscar outra medida a não ser o justo andamento do processo para que, se houver uma responsabilidade criminal ao final, seja numa medida justa. As coisas que eu acho interessante, eu respeito, doutor, o trabalho da defesa. Sou um defensor, inclusive, quando eu vejo alguém criticando o trabalho da advocacia, porque toda e qualquer situação tem que ter um advogado, se não tiver nomeado defensor público, pela garantia do contraditório, pelo direito à fala e pelas garantias, dos ritos processuais. Mas esse caso foi de uma revolta, assim, eu narrei esse caso, eu lembro, estava ao vivo no programa de rádio, da TV, lá na Rádio Arapuã, quando essa assassina matou covardemente essa criancinha e saiu andando pela rua. É a coisa de você não conseguir compreender. São 7h03, Carrapateira chegou, bom dia, nasci.